Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 54 da nossa jornada, dia 23 de fevereiro, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 6, Lucas 9, Jó 23 e 1 Coríntios 10. Hoje vamos refletir sobre o Deus que reafirma sua identidade, quem Jesus realmente é e o custo de segui-lo, sobre buscar a Deus mesmo no silêncio e sobre como viver a liberdade cristã. Ajeite-se aí agora, prepare o seu secreto, prepare o seu coração, que isso seja um apoio para você ter o seu momento com Deus, o seu tempo com Ele. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 6. Depois da queixa de Moisés no capítulo anterior, Deus responde com firmeza: agora você verá o que eu vou fazer. A libertação seria por mão poderosa. E Deus ainda reafirma a sua identidade. Ele diz: eu sou o Senhor. Ele diz que apareceu aos patriarcas como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas agora revelaria mais plenamente o seu nome, Yahvé, o Senhor, o Deus da aliança, que é presente, que é fiel, que cumpre o que promete. Agora Israel experimentaria o significado profundo desse nome através da libertação. Deus relembra: eu estabeleci minha aliança, ouvi os gemidos, eu agi no tempo certo segundo a minha aliança. Então ele vem com 7 promessas: eu tirarei, eu livrarei, resgatarei, tomarei vocês por meu povo, serei o seu Deus, os levarei e darei a terra. Mas o versículo 9 é doloroso. O povo não deu ouvidos por causa da angústia de espírito. A escravidão havia esmagado a esperança. E esse versículo sempre mexe comigo. O Senhor derrama tudo aquilo que Ele vai fazer e o povo simplesmente não consegue perceber. A dor fechou os ouvidos para a promessa. A angústia profunda pode te impedir até de ouvir boas notícias. Então Deus manda Moisés voltar a Faraó. E Moisés ainda insiste: eu não sei falar bem. De novo, ele demonstra insegurança. No meio do capítulo aparece a genealogia de Moisés e Arão. Mostra que os libertadores estão ligados à linhagem de Levi, fazem parte da história da aliança. O capítulo termina com Moisés repetindo: como o Faraó me ouvirá? E o capítulo finaliza assim, com esse questionamento. Em breve veremos o desenrolar desta história. Seguindo para Lucas, capítulo 9, é um capítulo de transição. Aqui, Jesus começa a revelar com mais clareza quem Ele é e o custo de segui-lo. Logo no início, Ele envia os 12 e dá instruções básicas. Derrama autoridade sobre demônios e doenças, fala que eles irão proclamar o reino, que devem ter dependência total de Deus, permanecer onde fossem recebidos e sacudir o pó de onde fossem rejeitados. Então, Herodes ouve falar de Jesus e fica intrigado: quem é este? Alguns dizem que é João, Elias, um profeta antigo. O mundo sempre tenta explicar Jesus com categorias antigas, mas ele não cabe nelas. E o texto vai para a multiplicação dos pães. Jesus toma, abençoa, parte e entrega aos discípulos para distribuírem. O pouco que foi entregue para Jesus foi o suficiente para alimentar aquela multidão. Neste capítulo, na Transfiguração, Lucas faz questão de registrar algo que os outros evangelhos não enfatizam da mesma forma. Os discípulos que acompanhavam Jesus estavam exaustos, mas lutaram contra o sono e, porque permaneceram acordados, viram a glória. Isso é muito profundo. A glória não foi revelada aos distraídos, foi revelada aos que decidiram permanecer. Muitos perdem experiências espirituais não por rebeldia, mas por sonolência espiritual.
Não é pecado grave, é cansaço, mas assim como em Êxodo, a angústia do coração não os deixavam receber de Deus, não permita que a distração e a falta de vigilância façam o mesmo com você. Aqueles três decidiram ficar acordados e viram o rosto transformado de Jesus, Moisés e Elias, a nuvem da presença e a voz do Pai. Às vezes, o que separa você da revelação é apenas permanecer acordado mais um pouco. Você pode estar cansado, mas permaneça, porque pode ser exatamente nessa vigília que a glória se manifestará. Mais para frente, Jesus faz uma declaração forte para os dias de hoje. Se alguém quer vir após mim, deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Significa abrir mão do controle da própria vida. Quero conectar essa parte com um trecho final do capítulo. 3 pessoas dizem querer seguir Jesus, mas ele coloca cada uma delas em provação. Jesus responde com seriedade. Seguir envolve desconforto, envolve prioridade absoluta e não pode olhar para trás. Ele até diz que os mortos enterrem os mortos. Ele diz: ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. O reino exige decisão firme. Quem é Jesus para você? O quanto você está disposto a segui-lo? Ele é o Cristo, mas seguir o Cristo envolve cruz, prioridade e perseverança. Glória no monte, fé na tempestade, nós vemos tudo isso. Humildade no caminho, decisão sem olhar para trás. É isso que significa caminhar com Ele. E partindo para Jó, capítulo 23, depois das acusações de seu amigo, Jó volta o seu olhar para Deus. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. O foco central desse capítulo é o desejo profundo de Jó de ter uma audiência com Deus. Ele quer apresentar sua causa diante do Senhor. Ele acredita que se pudesse falar diretamente com Deus, ele seria ouvido. Ele descreve sua busca. Se me adianto, não o vejo. Se volto, não o percebo. Então vem uma das frases mais lindas do livro. Mas Ele sabe o meu caminho. É como se ele dissesse: eu não vejo Deus, mas Deus me vê. E mais, Jó ainda diz: se ele me provasse, eu sairia como ouro. Jó reconhece que está sendo provado e não punido. Isso nos lembra algo que lemos em 1 Coríntios 3, onde Paulo fala das obras testadas pelo fogo. Ele fala de ouro, prata, madeira, palha. O ponto é, a prova não destrói o verdadeiro valor, ela revela. Em um certo momento, Jó declara: o Todo-Poderoso me encheu de pavor. Aqui, ele usa o mesmo nome que vimos lá em Êxodo, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele reconhece a soberania absoluta de Deus. Jó, capítulo 23, nos ensina que é possível sentir ausência e ainda crer. Não ver Deus não significa que Ele não vê você. Talvez você não esteja vendo Deus agir, mas Ele sabe o seu caminho. E eu declaro sobre a sua vida que quando o fogo vier, vai ser para refinar você como um ouro, não para destruir. E para finalizar o dia de hoje, 1 Coríntios capítulo 10. Paulo começa lembrando a história de Israel no deserto. Nós veremos ainda em Êxodo. Mas Paulo relembra: todos passaram pelo mar, estiveram sob a nuvem, comeram do alimento espiritual, beberam da rocha. E Paulo revela: a rocha era Cristo. Porém, Deus não se agradou da maioria deles. Eles tinham experiência, mas não tinham perseverança. Esses acontecimentos, diz Paulo, que foram escritos como advertência, para que nós não repetíssemos os mesmos erros. Era para nos mostrar que os erros de idolatria, imoralidade, provar a Deus o tempo todo, murmuração, ficou registrado como exemplos que não devemos seguir. Então ele diz algo que é um alerta e conforto ao mesmo tempo. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Cuidado com a autoconfiança espiritual. Mas logo em seguida ele diz que Deus é fiel.
e que nenhuma tentação é sobre-humana e que toda tentação já vem com o escape. E isso eu posso te falar. Sempre que você for tentado, não tem essa. Eu não consegui segurar. Se você observar, sim, olhe, tem uma forma, já tem um escape preparado para que você não caia nessa tentação. Paulo aprofunda a questão dos alimentos sacrificados a ídolos. Ele deixa claro, o ídolo em si não é nada, só existe um Deus. A carne por si mesma não tem poder espiritual, mas ele também afirma algo importante. Participar de cultos idólatras não é neutro. Há realidade espiritual envolvida. Por isso ele diz, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não existe comunhão dividida. Depois ele entra na parte da consciência. Se você compra carne no mercado, pode comer sem medo. Paulo diz, a terra é do Senhor, tudo é dele. Mas se alguém disser, isso foi oferecido a tal ídolo, então não coma. Mas por causa da consciência e não a sua, por causa da consciência do outro. O princípio é profundo. A liberdade cristã é subordinada ao amor. Não é apenas eu posso, isso edifica, isso glorifica a Deus, isso pode confundir alguém que é mais fraco. Então ele resume tudo com uma frase que deve governar a nossa vida inteira o tempo todo. Se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A maturidade cristã não é usar todos os direitos que temos, é saber quando abrir mão deles por amor. Querido Deus, obrigada, Pai, pela leitura de hoje. Sabemos, Deus, que existe tanta coisa que o Senhor precisa revelar aos teus filhos. Há tanta coisa que o Senhor quer revelar no secreto, no individual para cada um deles. Então eu peço, ó Pai, para que em nome de Jesus, as experiências deles no secreto contigo, através da tua palavra, louvor, a adoração deles a ti, aumente, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém aqui sentindo sono, espiritualmente falando, eu oro para que essa pessoa permaneça mais um pouco, aguente mais um pouco, para que ela veja a tua glória, Senhor. Nos ajude a seguir a Cristo com decisão, prioridade, a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos. Nos sustenta, Pai, quando não te encontrarmos ou não conseguimos ver, mas nos dê a convicção de que os nossos caminhos o Senhor conhece todos eles e o Senhor nos vê. Papai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este tempo. Coloque anjos ao nosso redor durante este dia, nos protegendo, nos guardando. Que o Senhor nos cubra com a tua armadura e o sangue de Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 55 da nossa leitura.